Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, eu quero agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram no meu canal. Que Deus continue abençoando a tua vida grandemente. E para você que ainda não se inscreveu, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no meu canal, dá um like, ative o sininho, que assim o YouTube vai achar esse vídeo relevante e irá estar indicando ele para outras pessoas, para que as vidas deles também possam ser abençoadas através desse vídeo. Amém? Deus abençoe a cada um. E bora para o vídeo. Qual é a verdadeira evidência de uma pessoa que foi salva por Cristo, pelo seu evangelho? Hoje nós vamos abordar esse tema usando o livro de João, capítulo 3, onde que vai narrar a história do homem fariseu, judeu, mestre e doutor da lei da época de Jesus, que foi à noite encontrar com Jesus à escondida, porque os outros não podiam ver que ele estaria ali com Jesus. Então, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele olha para Jesus, ele começa a falar: Jesus, vejo que o Senhor é mestre, Rabi, o Senhor é mestre, porque e o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu quero dizer para você que se você não nascer de novo, você não poderá ver a Deus. E ele olha, quando Jesus começa a abrir aquele diálogo com ele sobre nascer de novo, ele fala: mas como, Jesus? Eu tenho que nascer de novo? Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e novamente nascer? E Jesus diz para ele: não, você não está entendendo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver a Deus. O que Jesus está trazendo ali sobre esse nascimento, que é a maior evidência de um cristão salvo? É que ele nasce de novo, ou seja, quando ele recebe a graça do Senhor, através do sacrifício de Cristo na cruz, e os pecados dele são perdoados, e ele recebe o Espírito Santo, ali ele vai ter o entendimento que o que ele devia para Deus, através do seu pecado, que era impagável humanamente falando, Jesus tinha pago para ele na cruz do Calvário. Então Jesus trocou, Jesus pegou aquela cédula, aquela nota devedora que eles tinham para com Deus e rasgou. Por quê? Porque Jesus sofreu todas as punições que eu e você poderia ter sofrido nas mãos de Deus por causa do pecado, da desobediência. Então Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu por nós. Ele foi julgado por nós. Nele foi derramado a ira e a justiça de Deus, para que todos aqueles que creem no seu sacrifício sejam salvos. Por isso que a Bíblia diz que ele joga o nosso pecado no poço do esquecimento. E nós nos tornamos justos diante de Deus, mas não pela punição sobre nós, mas pela punição sobre o justo, que é Jesus. E isso é que as pessoas não entendem. Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem ser salvas, que se dizem ser cristãs, mas a vida dele não condiz com o novo nascimento. Ele continua vivendo as mesmas práticas, ele continua vivendo do mesmo jeito, sendo abertamente para todo mundo ver, como também encobertamente. A Bíblia nos narra que haveria no nosso tempo, como houve no passado, pessoas fingindo ser um dos nós, ou seja, pessoas que fingiam ser de Deus antigamente e pessoas que fingem hoje ser cristão, mas encobertamente eles vivem todo tipo de iniquidade. O que é iniquidade? São pessoas que conheceu o evangelho, conheceu a palavra, sabem a verdade, mas eles não vivem a verdade. E eles não pregam totalmente a verdade, mas encobertamente eles vivem todo tipo de iniquidade. E isso é pior, porque a Bíblia nos diz que é melhor não conhecer a palavra do que conhecer e não praticá-la, ou não obedecer. E nós só obedecemos por amor a Cristo, por conhecermos a Cristo. Vamos pegar uma evidência de um homem que teve realmente a sua vida toda mudada através do Evangelho, que realmente nasceu de novo e teve encontro com Jesus, que é Saulo,
Quem que era Saulo? Saulo é o nome romano. Ele era um cidadão romano. E ele foi criado aos pés de Gamaliel, ou ensinado a Torá. E quando ele é ensinado a Torá aos pés de Gamaliel, ele foi ensinado todo o Pentateuco, todo o Antigo Testamento. E de repente, vem todos os discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, todo aquele povo cristão da época, começa a pregar que Jesus veio, ele era o Messias, ele morreu e ele ressuscitou. E ali, Saulo de Tarso, ele olha para aquele povo e ele começa a achar que aquele povo é herege, que aquele povo lá não era um povo verdadeiro. Ele achou que eles eram uma seita. Então ele começa a pegar cartas para poder ir atrás desse povo. Ele pegava as pessoas de dentro da casa, arrastava a criança, matava quem estava pela frente, que se dizia ser cristão, tudo por ódio, tudo por achar que aquilo era uma seita. Mas um dia, como costumadamente, ele vai para Damasco, atrás de alguns cristãos que estiam para ali. E de repente, antes de chegar em Damasco, a Bíblia nos relata no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus aparece para ele no céu e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz que ele cai ao chão e ele olha para cima e fala assim: quem és tu? Como estou te perseguindo? E aí a Bíblia nos narra que Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E ele fala: mas quando tenho te perseguido? Ele fala: todas as vezes que você persegue um dos meus, você está perseguindo a mim. Mas eu te dou agora uma notícia. Jesus dizendo para Saulo, que se tornou Paulo porque é cidadão judeu. Cidadão romano com o nome de Saulo. Cidadão judeu com o nome Paulo. E o que acontece? Jesus manda ele entrar realmente em Damasco, ir até a rua direita e ficar ali esperando, orando, que ele iria mandar alguém para orar para ele, porque ele tinha ficado cego. E a Bíblia nos narra que Jesus pede a Ananias que vá até ele, impõe as mãos sobre ele e ore por ele, que ele iria voltar a enxergar. E Ananias faz isso, ele vai até a rua direita, coloca as mãos sobre Saulo e ora por ele, e as escamas caem dos olhos dele e ele começa a enxergar de novo. E ele diz que ele já se torna uma outra pessoa. Ali ele começa a usar o nome do cidadão judeu. Ele começa a usar o nome de Paulo. E diz que ele começa a fazer tudo ao contrário. Todo mundo ficou sabendo que aquele que perseguia a igreja de Cristo se converteu e agora estava sofrendo as perseguições por amor a Cristo. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo não era uma seita, que era realmente Jesus, o Messias. E ele foi um dos maiores pregadores para os gentios. Ele é o maior apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele nasceu de novo, ele teve um verdadeiro encontro. E isso, meus irmãos, é que falta hoje. É isso que é a verdadeira evidência de uma pessoa salva. Você vê ali em Gálatas 5, do versículo 16 em diante, fala que aqueles que nasceram de novo, ele não anda mais sobre a obra da carne, mas ele anda através do Espírito. Porque a obra da carne, ela só traz coisas que é contra o novo nascimento, que é prostituição, adultério, fornicação, mentira e várias outras coisas. As pessoas matam, continuam matando, falando que são de Cristo. Isso é obra da carne. Fornicando, tendo relações sexuais com mulheres antes do casamento. Você não vê, tem pessoas que se dizem ser pregadores e pastores, vivendo uma vida toda errada, vivendo uma vida de prostituição, uma vida de adultério, estrupando moças, tendo relações sexuais extraconjugais, batendo a esposa, mentindo. Essas pessoas, elas não são verdadeiras, elas não nasceram de novo. E quem que tem que estar mostrando para o povo e tem que estar lutando contra esses falsos? É a igreja. É nós que somos verdadeiros cristãos, nós é que temos que lutar contra esses falsos. Eu quero te deixar uma prova sobre isso. A Bíblia nos relata aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 16, a Bíblia diz que quando Paulo ele está fazendo a sua caminhada, ele está pregando
ele está evangelizando, ele está fazendo as suas viagens missionárias. Diz que ele chega na cidade de Filipe, que é na Macedônia, e ali ele encontra uma jovem que está endemoniada, que está com espírito de adivinho, e ela, todo dia que ele estava lá, ela ficava falando assim, ó, que eles eram homens enviados por Deus, que eles eram homens enviados para salvar a humanidade. E Paulo olha para aquela mulher, irritado com aquilo, porque ali, ela, através das suas adivinhações, ela ganhava muitos lucros, muito dinheiro para os seus senhores. Então ele olha para ela e fala assim, sai dela, demônio, deixe ela agora. E a Bíblia nos relata que os demônios saem dela e ela perde aquele espírito de adivinho, aquele espírito maligno sai dela e ela perde todo aquele espírito maldoso que estava nela. Ele bate em retirada e ela não tem mais essas visões, não tem mais esses dons. E o que acontece? Os donos dela começaram a perder dinheiro. E nisso, eles se levantaram contra Paulo. Quiseram até matar Paulo por isso. Por quê? Porque Paulo mostrou para aquele pessoal lá daquela época, para aquele povo, que o que usava ela não vinha da parte de Deus, mas vinha da parte de Satanás. E é isso que eu quero falar esta noite, sobre esse vídeo. O que acontece? Hoje, muitas pessoas se dizem ser salvas, se dizem ser cristãs, se dizem ser pessoas que teve um novo nascimento, mas você vê ele com as mesmas práticas anteriores do seu nascimento, que diz ser salvo. Por isso que nós vemos, e o povo que está de fora, o povo gentil, o povo mundano, eles não entendem isso. Então, quem que tem que estar mostrando para eles, combatendo esses falsos? É a igreja, é os verdadeiros. Paulo combateu a mentira, trazendo a verdade. Paulo servia o verdadeiro Deus. E aquela mulher estava com o espírito adivinho, que vinha da parte de Satanás. Então, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Nós temos que mostrar os mentirosos, os falsos, e nós temos que combatê-los, para que eles não enganem pessoas, para que as pessoas não olhem para a igreja e achem que todo mundo é igual, que todo mundo está no mesmo pacote. Não, nós temos que realmente mostrar quem é e quem não é e combatê-los, para que eles não enganem nem a noiva, a igreja de Cristo, e nem aquelas pessoas que ainda não conheceram a Cristo, que depois ficam desanimadas, começam a blasfemar da igreja, do nome de Cristo, por causa desses falsos. Quem que tem que combater eles é eu e você. E outra coisa que nós vemos do novo nascimento, a pessoa, quando ela nasce de novo, irmãos, não é que ela, através do seu nascimento, ela começa a fazer coisas forçadas, não. O Espírito Santo, ele vai convencendo ela, renovando ela. O Espírito Santo, ele aponta para Cristo. O Espírito Santo quer que eu e você, a cada dia, parecemos mais com Cristo. Então, ele começa a fazer uma obra regenerativa em nossas vidas. Então, nós paramos de roubar, nós paramos de mentir, nós paramos de prostituir, nós começamos a viver uma novidade de vida. Por isso que a Bíblia diz, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem prostituía não prostitui mais, quem adulterava não adultera mais. Mas aí você pode perguntar para mim, mas um verdadeiro cristão, ele pode cair? Sim. Vamos pegar o livro que está aqui, ó, em 2 Samuel, no capítulo 12, vamos falar sobre Davi. Davi, um homem que foi levantado por Deus. Davi, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. O que acontece com Davi? Davi, um dia que os reis tinham que sair para a guerra, ele resolveu ficar no seu palácio. E de repente ele vê uma mulher chamada Batseba, mulher de Urias, que era um dos seus combatentes na guerra. E ele manda trazer ela, e a Bíblia diz que ele deita com ela, tem relação com ela, engravida ela. E depois, para poder esconder o teu pecado, ele manda trazer Urias e ele tenta matá-lo. Mas ele tenta sabotar Urias, fazendo Urias descer até a casa dele e dormir com Batseba.
Mas ele vendo que não teve êxito isso, ele envia uma carta através de Urias ao o capitão da guarda que estava lá e manda deixar ele na linha de frente para ser morto. E ele é morto. E quando ele acha que o pecado dele estava coberto, a Bíblia diz que o profeta Natan vem, fala uma parábola para ele e fala para ele uma parábola, trazendo sobre essa parábola a revelação do pecado que ele tinha cometido, de ter matado Urias por causa de Batseba. Mas o que acontece nessa situação? Davi, não se importando que era um rei, não se importando que ele tinha que estar, que ele era um homem que estava acima de todos os homens da época, diz que ele se prostra, se ajoelha em chão, começa a chorar e pede perdão para Deus. E Deus o perdoa. Ele realmente teve um arrependimento. E Deus o perdoou. Só que Deus não deixou as consequências do seu pecado não atingi-lo. Atingiu ele tanto na parte familiar, como na morte da criança que foi concebida por esse pecado. Mas Deus é tão bom que depois, através desse mal todo, ele levanta, ele dá um filho para Davi, que seria seu herdeiro, que é Salomão, que vem também da união entre ele e Batseba. Então, meus irmãos, uma pessoa verdadeira pode cair, pode cometer atos tão grotescos igual esse que Davi cometeu? Sim. Jesus deixou bem claro. Ele falou assim, ó, vigiai e orai, para que não entrai em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que lutar contra essa carne. O espírito luta contra essa carne. E se nós não orarmos, não buscarmos, e se nós não tivermos esse convívio, essa presença de Deus em nossas vidas, nós também podemos cair. Nós podemos cair. Mas a diferença de um verdadeiro cristão com um mentiroso ou um falso é que Davi, depois você nunca mais viu ele traindo, matando, nunca mais você viu ele cometendo esse pecado. E nenhum outro tipo de pecado, porque ele se arrependeu. A Bíblia diz que aqueles que confessam seus pecados e os abandonam, alcança misericórdia. Um verdadeiro cristão, se ele errar, ele não vai importar se ele é um grande pregador de renome, se ele é um pastor de igreja, ele não vai preocupar com nada. Ele vai pedir perdão e vai se arrepender, vai pagar as consequências e vai ser restituído. Porque nós não podemos matar quem quer se arrepender, mas nós temos que realmente mostrar aqueles que não se arrependem, que vivem na prática do pecado, que vivem na mentira e dizem ser salvos, mas na verdade eles não são salvos. Na verdade eles não estão salvos. Então é essa reflexão que eu quero trazer para você através desse vídeo. A maior evidência de uma pessoa salva é o novo nascimento. Ela nasce de novo. Agora ela não vive mais através da concupiscência da carne, fazendo coisas erradas por causa dos seus próprios desejos, por causa da sua natureza caída, se rendendo aos prazeres carnais. Não. Ela vive agora em espírito. Ela combate os seus desejos. Ela combate a maldade. Ela não quer perder a presença de Deus vivendo nas práticas dos pecados. Então ela começa a viver no espírito. Ela começa a viver em oração, em santidade, em busca e principalmente em comunhão com Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui. Amém? Eu quero saber qual que é a sua posição sobre esse assunto. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor e até a próxima.